Boa noite, meus irmãos e irmãs. Muito bom estarmos aqui. Que bom que você veio. Bom que você não foi pular carnaval. Espero que quem não veio também não esteja lá pulando carnaval. Que seja por um outro motivo. A gente sabe que é feriadão, bastante gente viaja, aproveita para descansar. Tem um momento de lazer com a família, que é muito importante também. Quando a gente pode ter um tempinho, fazer uma viagem, faz muito bem. Por outro lado, que bom que você está aqui. Bom que você reservou esse tempo para buscar Deus em comunhão com Ele, com o Espírito Santo, com o Filho e também com os irmãos e irmãs na fé. Muito bom. Quero ler um texto com você, para a nossa meditação, reflexão, nosso alimento na palavra de Deus, no Evangelho de João, ou segundo João, capítulo 3. Quero que você abra sua Bíblia. Nós divulgamos durante a semana o tema do culto, o tema da mensagem. Espero que você tenha observado o que está sendo compartilhado com você, para você olhar e falar, nossa, vai trabalhar sobre isso. Deixa eu orar por isso. Deixa eu orar pelo culto, pela minha vida. Olha o aspecto que nós vamos pensar, que a palavra de Deus vai falar conosco. A gente está tentando fazer um movimento de comunicação assim mais interativo com toda a igreja, para que a gente vá tendo a mesma visão, vá pensando juntos e crescendo juntos na palavra de Deus. Eu quero ler com vocês 3 versículos do Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 19, que diz assim: O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas ou expostas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Até aqui. Amém. Amém. Antes de falar do texto, eu queria fazer um breve comentário aqui com os irmãos. Eu não sei se vocês viram durante essa semana, pelo menos eu recebi muita informação, muita imagem de um movimento que está acontecendo nos Estados Unidos, um avivamento que está acontecendo a partir de uma universidade lá em Asbury, que é uma cidade dos Estados Unidos, tem uma universidade metodista, e está tendo ali um movimento, um culto, que já dura 10 dias. 10 dias. Eles têm um culto anual que eles fazem lá, e depois desse culto anual, alguns jovens permaneceram e continuaram conversando sobre a palavra de Deus, cantaram mais um pouquinho. De repente outros se juntaram, e o culto está até hoje acontecendo. Ao vivo, se você quiser assistir, você consegue achar. Né? E eu assisti várias vezes durante a semana, e me parece um movimento muito legítimo e muito oportuno também. Muito oportuno. Porque, fala a verdade, nós precisamos de um avivamento. De vida, de mais vida. Nós estamos vivendo tempos difíceis, uma sociedade totalmente incrédula, fechada para Deus, falando mal de quem crê em Deus. E eu acredito que se a nossa geração estiver presenciando um avivamento de Deus, nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados. Que no mínimo um movimento como esse, a tantos quilômetros daqui, milhares de quilômetros daqui, que no mínimo provoque em nosso coração o desejo de mais vida com Deus, de mais vida para Deus, que eu acredito que isso que é um avivamento. Né? A vida com Deus, ela é viva se nós a alimentamos do jeito certo, na proporção certa. Se nós não a alimentamos, a tendência é a vida com Deus ir minguando. Por isso que, vez ou outra, Deus
age na história com um avivamento, traz vida de novo, para que o seu povo não morra, amíngua. Por isso faz sentido um avivamento. E fala a verdade, a gente precisa. Enquanto a gente precisar convencer os pais de que é importante trazer as crianças na escola dominical, é porque a gente ainda precisa de um avivamento. Enquanto a gente tiver que convencer crente que é responsabilidade dele pregar o evangelho para outros, a gente está precisando de um avivamento. Era para a gente estar pensando diferente, era para a gente estar pensando como fazer, para quem pregar, e não ter que convencer as pessoas de pregar o evangelho. Talvez seja sinal de que a gente precise mesmo de um avivamento. Então, a minha oração é que esse movimento provoque ao redor do mundo mais vida com Deus, mais vida para Deus. Provoque em nós mais intimidade e comunhão com Deus, mais compromisso com o Senhor do universo. E eu quis falar isso porque a mensagem de hoje, que não foi preparada pensando nesse movimento lá, mas que tem a ver com isso, é uma mensagem que foca na minha vida e na sua vida, pensando no nosso compromisso com Deus, na nossa vida com Deus. E eu queria então agora voltar os nossos olhos aqui para o texto que nós lemos, para compartilhar com você que a Bíblia, ela nos apresenta a nossa vida a partir de um dualismo, né? De uma maneira antagônica. Coloca de um lado uma realidade humana sem Deus, que ela representa aqui pelas trevas. O ser humano sem Deus está nas trevas. A Bíblia declara isso. O que é treva? Treva é escuridão. Treva é lugar de breu. É lugar onde a gente não enxerga nada. É lugar onde está tudo oculto. A visão é limitada. A direção é limitada. Essa é a condição do ser humano sem Deus. O ser humano está nas trevas. Por outro lado, a Bíblia apresenta uma outra condição, de que Deus não quer o ser humano lá nas trevas. Deus quer trazer o ser humano para a luz, tirar da escuridão, tirar do breu, tirar daquela situação onde não enxerga, não sabe para onde está indo, onde está pisando, o que está fazendo. Deus quer mudar essa história. Por isso, Deus enviou Jesus. E no Evangelho de João, toda vez que a gente vê a palavra luz, está se referindo a Jesus. O próprio Jesus falou lá no capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus, então, é enviado por Deus como a luz para iluminar quem está nas trevas, tirar quem está nas trevas dessa escuridão. Essa é uma realidade que a Bíblia traz e usa essas figuras para mostrar essa realidade. O ser humano sem Deus está nas trevas, mas Deus quer o ser humano na luz, na luz. E sobre isso, meus irmãos, sobre essa notícia que a Bíblia nos traz, eu queria enfatizar uma coisa difícil e uma coisa maravilhosa. Quero que você leve para a tua casa hoje uma notícia difícil, mas nós precisamos ouvi-la, e uma notícia maravilhosa. Vamos começar com a notícia difícil? Anota aí no seu coração. Notícia difícil. Precisamos nos expor. Você pode repetir isso comigo? Precisamos nos expor. Mais uma vez. Precisamos nos expor. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque quando nós nos deparamos com a luz, com Jesus,
a nossa vida é exposta. Nós não podemos esconder nada. Não é gostoso a gente ouvir isso. Nós precisamos nos expor. Porque nós vivemos numa sociedade, meus irmãos, em que as pessoas não gostam de se expor. Em que o vizinho de porta lá do prédio fala bom dia, boa noite, malemar. As pessoas não gostam de se expor. Aliás, é até estranho, porque olho no olho assim, ó, as pessoas não gostam de se expor, mas na rede social elas se expõem, né? Tomando vacina, né? Covid, saindo para viajar com a família, né? As pessoas se expõem de uma certa forma, mas com aquilo que deveriam se expor, elas não se expõem. Mas nós vimos aqui que o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Os homens, o ser humano, não quis ir para a luz. E aqui fala por quê. Quero compartilhar com você isso. Porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Então, olha só, o ser humano tem muita dificuldade de abandonar as trevas, porque quando chegar na luz, a sua vida vai ser exposta. Tudo vai vir à tona, nada vai ficar escondido. E aí, isso incomoda o ser humano. Lá nas trevas é muito fácil esconder, não é? Por quê? Porque o lugar da gente ocultar as coisas é nas trevas, não é? É escuro, ninguém vai ver nada, é facinho esconder, é facinho a gente se esgueirar na beiradinha, porque nas trevas ninguém vê. Mas quando a gente chega na luz, tudo vem à tona, tudo é visto. E a fé em Jesus, meus irmãos, é um convite a uma vida sem nada a esconder. A uma vida aonde a gente não tem o que esconder, nem de Deus, nem das pessoas. A gente não precisa viver se escondendo, a gente não precisa viver como cidadãos da noite mais. A gente não precisa mais se comprometer com um padrão de vida inferior. A gente não precisa mais negar, encobrir, mentir, se esquivar, evitar o vexame. A gente não precisa ficar se defendendo, se explicando. Nas trevas a gente precisa. Na luz não. Na luz é tudo exposto. Na luz não tem como a gente se esconder. O ser humano não gosta, ao contrário, o ser humano ama esconder as coisas. O ser humano gosta de uma mentirinha bem contada. O ser humano ama manter o pecado em oculto. Tanto que o evangelista João diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, porque ali dá para esconder. Ali dá para manter em oculto. Sabe o que o rei Davi declara lá no Salmo 32, versículo 3, acho que Salmo 32, versículo 3, o rei Davi declara assim, ó: enquanto eu calei, os meus pecados, se envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo dia. Davi reconheceu, não tem como ficar escondendo o erro, não tem como conviver com o pecado, não tem como a gente tentar viver com Deus escondendo alguma coisa, não tem como. Isso só vai desgastar o coração, o interior, isso só vai nos corroer por dentro. Não tem como. Davi reconheceu isso, e ele falou que era como se ele estivesse envelhecendo de dentro para fora. É como se ele estivesse morrendo de dentro para fora. E aí,
Davi só tem uma libertação dessa situação quando ele expõe. E ele diz assim no versículo 5: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade eu não mais ocultei. Eu expus. E isso foi libertador na vida do Davi, porque ele saiu das trevas, foi para a luz, e a sua vida foi exposta. Sua vida foi exposta. Nós não podemos, meus irmãos, nos arrepender do que nós não confessamos. Nós não podemos nos arrepender daquilo que nós não expomos, daquilo que nós não colocamos diante da luz. Olha, essa é a minha realidade e eu quero resolver isso. Tentar esconder de Deus é como a gente cobrir o erro com uma cortina transparente. Não rola, com Deus não rola. Não dá para esconder dele. Por isso, meus irmãos, a gente não gosta, mas a libertação do pecado, a libertação dos erros, do passado, da culpa, daquilo que nos incomoda, só vem por intermédio da exposição. Essa é a notícia difícil que eu queria compartilhar com você. É difícil, mas é importante a gente saber que nós precisamos expor as nossas culpas, os nossos erros, o nosso pecado. Aquilo que a gente está tentando ocultar, não oculte mais. Quero perguntar para você: tem alguma coisa na tua vida precisando ser exposta? Talvez você saiba e Deus saiba, mas ninguém. Talvez mais ninguém saiba. Mas para a gente se ver livre disso, talvez só falte a gente chegar para a luz e expor. Porque aqui a gente não esconde nada. Certa vez um pastor, eu li esse depoimento num livro, um pastor norte-americano, conversando com seu irmão, que não era cristão, e o irmão teve a liberdade de contar para ele que estava traindo a esposa. E aí contando assim, de uma forma muito esculachada, né, uma forma assim muito relaxada, contando a situação de que ele estava saindo com a outra, foi com a outra num restaurante, chegou lá, encontrou o carro da esposa. E aí, todo assustado, teve que se esgueirar na beirada, procurar, olhar, né, para ver onde é que estava a esposa. Estava lá com uma turma de colegas do trabalho, no mesmo restaurante que ele foi. E riu da situação. E falou para o irmão, que é pastor. Falou: eu já estou me libertando desse tal de casamento. Você não precisa viver mais preso nisso, não. E aí o irmão, que é pastor, falou assim para ele, falou: olha, eu queria dizer para você que não sou eu que estou preso. Muito pelo contrário, eu estou livre. Porque eu posso ir num restaurante com a minha esposa, sabendo que eu não devo nada para ninguém, sem me esgueirar na beirada, sem ter que ficar olhando para os cantinhos, para ver se alguém está observando. Eu vou com a minha esposa no restaurante, perfeitamente na luz. Essa foi a palavra dele para o irmão. Por achar, né, que estava ali vivendo uma aventura adolescente, se sentindo totalmente livre, sem perceber que estava nas trevas, preso, escondendo, e mentindo, e traindo. E esse, meus irmãos, é o grande perigo das trevas, do pecado. E o diabo quer isso. O pecado quer isso também, que a gente acha que está tudo certo. Que está tudo certo. Então essa é a notícia difícil que eu queria compartilhar com você. Precisamos nos expor. Talvez, para que haja
vez ou outra, um avivamento na nossa vida com Deus, a gente precisa abandonar certas coisas, expor certas coisas na luz, para nos livrarmos delas. Não amarmos as trevas, mas nos encontrarmos com a luz de peito aberto, de vida aberta, sem nada a esconder. Notícia difícil, precisamos nos expor. Notícia maravilhosa: o que será exposto já foi coberto pelo sangue daquele que expõe. O que será exposto já foi coberto pelo sangue daquele que expõe. Essa é um pouquinho maior, mas eu queria que você repetisse comigo. Vou falar mais uma vez antes de você repetir. O que será exposto já foi coberto pelo sangue daquele que expõe. Vamos lá? O que será exposto já foi coberto pelo sangue daquele que expõe. Se nós nos encontramos com a luz, e não tem como a gente esconder nada, nós temos que expor a nossa vida. Somos convidados aí a uma vida de ficha limpa, sem nada a esconder. E essa é uma notícia difícil, porque a gente tem dificuldade de expor. Temos mesmo. Mas nós precisamos também saber da notícia maravilhosa. Quando a gente for expor, quando você for expor o teu pecado, a tua luta, a tua culpa, o que está incomodando, o que está atrapalhando, saiba que o sangue de Jesus já foi derramado pelo que você vai expor. Aquele que expõe os nossos erros, os nossos pecados, é o mesmo que traz solução para eles. Não tenha medo de expor a sua vida. Não tenha medo de abandonar velhos hábitos. Não podemos cultivar pecados, meus irmãos. Não podemos nem flertar com o pecado, quanto mais cultivá-los. Então saiba, o que será exposto já foi coberto pelo sangue daquele que expõe. Isso é maravilhoso. É uma notícia difícil, a gente tem que se expor. Mas como Davi disse, como Davi precisou proclamar no Salmo 32, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. E experimentou ali a libertação, o renovo, o avivamento. O avivamento. Jesus não expõe nossa vida, o nosso passado, o nosso pecado para nos humilhar, para nos diminuir. Ele não faz isso. Ele faz para resolver o problema. Ele faz, meus irmãos, porque Ele, com a sua graça, invade a nossa vida, assim como a luz invade o ambiente, e nada pode ficar oculto. Já viu na sua casa, à noite? A minha casa é veneziana, fica um breu danado quando está à noite, fica bem escurinho. Até o dia que colocaram uma luz nova lá no poste, né, que é mais econômica, ilumina mais e tira um pouco do escurinho do quarto, que era muito gostoso para dormir. Mas o que eu queria dizer para você é que à noite a gente mal enxerga as paredes, não é? Não é assim lá na sua casa? Mas quando raia o sol e a gente abre a janela, a gente vê até uma teia de aranha lá no cantinho, não é? Até isso a gente enxerga. Pois é assim, meus irmãos. É difícil expor a nossa vida, mas é assim com Jesus, é assim quando a gente se achega para a luz. A luz invade o nosso ser, a tal ponto de que nenhum cantinho fica sem luz. E é isso que Jesus quer fazer. Quer trazer essa luz transformadora, renovadora para dentro da nossa vida. Eliminar toda treva,
tirar toda a escuridão, invadir o nosso ser com uma luz penetrante que alcança cada esquina escura da nossa alma e do nosso coração. Não como um ato de vingança ou punição, mas como um movimento transformador, perdoador, libertador. Libertador. Ele assim o faz, porque Ele sabe que nós não podemos fazer sozinhos. Nós não podemos sair da escuridão sozinhos. Por isso precisamos da luz. Precisamos de Jesus. Então eu compartilho com você essa noite essa notícia difícil, que nós precisamos nos expor. Mas essa notícia é maravilhosa. De que aquilo que você expõe, ou o que você expor, já foi lavado no sangue de Jesus. Ele já trouxe solução para isso. Então não tenha medo de se expor. Não tenha receio de abrir a sua vida para Jesus. O Evangelho nos convida para vivermos na luz, não nas trevas. Ao contrário, o Evangelho nos chama para sairmos das trevas, vivermos na luz, diante da luz e sermos luz. Hoje é um culto missionário, um culto que a gente lembra da nossa responsabilidade missionária, um culto onde a gente lembra de quem está no campo missionário, um culto onde a gente oferta para missões, para abençoar o trabalho de Deus pelo mundo afora. Como nós vamos oferecer a luz se estivermos nas trevas? Como nós vamos ser luz se estamos ocultando alguma coisa de Deus, talvez tentando ocultar de nós mesmos? Como? Não é possível. Lá em Lucas, capítulo 12, versículo 2, Jesus, quando está admoestando os fariseus, Jesus diz assim: nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Então é ilusão se a gente acha que a gente consegue viver escondendo as coisas de Deus e das pessoas, porque um dia elas aparecem. Um dia elas aparecem. Eu sempre falo com minhas filhas, parte do dia vocês não estão vivendo com a gente, vocês estão na escola, vocês estão na aula de inglês, vocês estão em outros ambientes, né? Então procurem agir direito, com responsabilidade. Porque se acontecer alguma coisa errada, se vocês agirem sem juízo, sem pensar e tentar esconder, pode ter certeza que uma hora vai aparecer. Uma hora aparece. A gente ouviu isso dos pais, não ouviu? Eu ouvia isso do meu avô. Esconde não. Porque a gente acha, pelo cheiro a gente acha. Esconde não. A fé em Jesus nos leva a uma vida de ficha limpa, sem nada a esconder. E eu queria perguntar, como é que está a tua vida? Ficha limpa? Ou tem alguma coisa que precisa expor? E quando eu falo expor, é a gente expor, é a gente falar, é a gente reconhecer, é a gente dizer. Deus sabe. Deus sabe. O único que precisa saber é Deus. Mas Ele quer que a gente exponha. Que a gente fale, abre o coração, resolva, supere. Ouse, meu irmão, minha irmã, não esconder mais, expor o que precisa ser exposto. Vamos orar? Queria orar com você sobre isso. Orar para que, a partir de agora, o versículo 19 e 20 não seja mais um incômodo para nós. Nossa, será que eu estou amando as trevas? Será que eu não estou querendo ir totalmente para a luz para não expor? Que a gente supere isso lá na luz.
mas que o versículo 21 seja então a nossa verdade. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Aleluia! Se as nossas obras estão sendo dirigidas pela verdade, dirigidas pela mão de Deus, elas serão manifestas e vão glorificar a Deus. A gente não precisa se envergonhar de nada. Então eu queria perguntar, como é que está a tua vida? Algo você precisa expor diante de Deus? Algum pecado, alguma culpa? Algo está atrapalhando a tua caminhada, a tua vida? Precisa ser superado? Precisa ser vencido? Exponha. Exponha. Fale com Deus. Abra o coração para Deus. Sabendo que o que será exposto já foi coberto pelo sangue daquele que expõe. Sabendo que o perdão está disponível, que a transformação pode acontecer na tua vida, na minha vida. E se ao longo da nossa caminhada, não só hoje, for preciso expor, exponha, não esconda. Se for preciso confessar, confesse. Não retenha. Nós não podemos nos livrar das trevas sozinhos. Precisamos de Jesus, precisamos da luz. E Deus quer que a gente viva uma vida de ficha limpa, sem nada a esconder. Senhor, nós reconhecemos, Pai, que a nossa vida, na nossa vida, Pai, nós temos momentos em que nós decepcionamos o Senhor, decepcionamos as pessoas ao nosso redor, Pai. É muito provável, Senhor Deus, que eu e os meus irmãos aqui tenhamos muitas coisas no passado que nos envergonham, Pai. E se algumas dessas coisas nos atrapalham, precisam ser expostas, que o Senhor alcance o coração de cada um, Senhor, e trabalhe. Traga a Tua luz, Pai. Traga a presença de Jesus para expor o que precisa ser exposto, Pai. Para que cada um de nós possa superar as nossas culpas, os nossos pecados, para que estejamos firmes na luz, firmes em Jesus, Pai. E nós cremos, Senhor Deus, que o que será exposto já foi coberto pelo sangue de Jesus. Que o que vier à tona, Pai, vai ser vencido pelo sacrifício de Jesus, Pai. Vai ser vencido pelo Teu amor. O Senhor nos quer, o Senhor não quer nos humilhar, não quer nos diminuir, o Senhor quer nos restaurar, nos transformar, nos libertar, fazer de nós canais de luz, Pai. Por isso, toma a vida de cada irmão e irmã que está aqui hoje, Senhor Deus, e abençoa, transforma, refaz, renova. Se alguém precisando se confessar, faça isso agora, meu irmão e minha irmã. Se confesse, peça perdão, busque a presença de Deus, busque o renovo do Senhor. Está disponível. A luz veio, ela está disponível. Por isso, Pai, continua trabalhando no nosso coração em nome de Jesus. Em nome de Jesus.